Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí com mais uma aula de geografia. Hoje nós estamos aí com o tema para explorarmos sobre ilhas e continentes e também vamos conhecer um pouquinho sobre a divisão das terras emersas em continentes. E a gente vai ver um pouquinho como é que se formou esses continentes, os oceanos e daí por diante, tá certo? Na aula passada, a gente estava estudando um pouquinho de cartografia, que era a forma de representação da Terra. Nós vimos a forma de globo, como também a forma plana. Este mapa aqui vai nos auxiliar a entender melhor aquilo que nós pretendemos trabalhar hoje, que é realmente estudar sobre os continentes, as ilhas e daí por diante. Aqui o que é que nós podemos ver nesta imagem aqui? Nós estamos vendo o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, as linhas paralelas, assim como a gente estava vendo na aula passada, as linhas meridiana, a paralela principal que nós estamos vendo aqui, a linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, e a linha que corta o Polo Norte, Polo Sul, Hemisfério Norte e o Hemisfério Sul, a principal linha que vai ser aí a meridiana de Greenwich. E nessa legenda está apontando aí para cada continente, que é a África, a América, a Antártida, a Ásia, a Europa e a Oceania. Mas vem cá, você sabia que a Terra, lá no início da sua formação, ela não era desse formato aqui? Em que sentido? A separação desses continentes? A América, por exemplo, está aqui separada da Europa, da África e também da Oceania. Você sabia que no início da formação da Terra, ela estava totalmente, todos esses continentes juntos? Mas vem cá, como é que esses continentes se separaram? Formaram esses continentes? Formaram esses oceanos? Formaram as ilhas, que é o que a gente está também propondo estudar aqui nesta aula. É o que a gente vai ver agora, a partir de então, num próximo passo, tá certo? Bom, pessoal, para se chegar a este ponto aqui, vamos entender um pouquinho sobre deriva continental. Mas afinal, o que foi deriva continental? Deriva continental, gente, foi uma teoria apresentada por alguns cientistas informando como a Terra, todos os continentes estavam interligados entre si, que este nome foi dado de Pangeia. E é claro que a Terra foi passando por processo evolutivo, foi chegando esta outra fase aqui. Como você pode ver, nós temos aí uma linha imaginária que está representando aí uma certa separação, que está aí dividindo em duas partes aí. A primeira parte, nós vamos ver aí, que é chamada de Laurásia. O que é a Laurásia? É a América do Norte e a Eurásia, ou seja, a Europa e a Ásia. O segundo é chamado de Gondwana. Isto é, era formado pelos atuais continentes da América do Sul, a África, a Índia, a Austrália e a Oceania. Bom, a Terra continua um processo de evolução, chegando a esses pontos que nós estamos vendo aqui, no período Jurássico, no período Cretáceo. Aqui, praticamente, que se já se percebe, o afastamento desses continentes já tem com mais intensidade. E até chegar ao que nós estamos vendo na fase que nós estamos hoje. E vale ressaltar, gente, que o processo evolutivo da Terra ainda continua com muita intensidade. Mas vem cá, você sabe informar como aconteceu esse processo de afastamento desses continentes? Bom, gente, a forma de afastamento desses continentes é chamada de movimento das placas tectônicas, ou seja, um movimento com muita intensidade no interior da Terra provocou, portanto, fissuras formando na superfície da Terra a separação desses continentes. E vale ressaltar, gente, que as placas tectônicas elas são responsáveis pelo surgimento de montanhas, surgimento de vulcões, que também os vulcões é responsável por outras transformações na superfície terrestre. E é claro que as placas tectônicas ela também vai ser responsável pelo surgimento dos oceanos, dos mares, das ilhas, que também é objeto de estudo da nossa aula aqui, tá certo?
Como já se diz que a Terra está no processo de evolução, inclusive, gente, o que nós podemos observar é que os terremotos, as maremotos, elas são os termômetros de indicação no processo evolutivo da Terra, tá certo? Falando em ilhas, agora nós vamos estudar um pouquinho sobre as ilhas, né? Como é que essas ilhas foram formando, né, durante o processo evolutivo da Terra. Aqui nós temos aqui o significado de ilhas, né? Que são pequenas ou grandes porções de terras emersas, cercadas pelas águas de oceano, mar, rio ou lago. E existem as ilhas oceânicas e continentais. As ilhas continentais são localizadas próximas dos continentes. Em um passado geológico, pertenciam ao continente, mas foi afastado pelo aumento do nível do oceano. Que nós estamos vendo aqui, esta ilha aqui, que é o Fernando de Noronha. Outro tipo de ilha, gente, é a ilha oceânica. Essas ilhas oceânicas, gente, elas estão distantes das linhas costeiras. São terras emersas nas cadeias montanhosas, nos fundos dos oceanos, não tem ligação com os continentes. Esse tipo de ilha aqui, tá certo? E por último, nós vamos ver aqui a questão dos arquipélagos. Os arquipélagos, gente, é um conjunto de ilhas próximas uma das outras, que pode chegar a dezenas e centenas e milhares dessas ilhas aqui, tá certo? Então, como você pode ver, gente, a Terra passou pelo processo de evolução muito intenso para se chegar ao que nós estamos vendo hoje aqui. Como eu disse, a Terra ainda continua com esse processo de evolução. Mais adiante a gente vai apresentar aí uma forma e como os continentes estão afastados com muita intensidade, tá certo? Então, até mais.